E eu achei interessante, foi feito um artigo há vários anos pelo Yamagata, um japonês, e ele fez umas coisas muito boas. Por exemplo, eles concluíram no Japão que é viável você tratar o esgoto e reusar para prédios acima de 30 mil metros quadrados de área, ou um edifício que consuma mais de 100 metros cúbicos por dia de água não potável. Isso é mandatório, é obrigado no Japão. Então é interessante que eu fiz em Guarulhos, eu conversei com o pessoal que constrói, qual seria o limite nosso, né? Eu não sei direito. Lá em Curitiba discutiram para 10 mil metros quadrados, 5 mil. Eu acredito que o número japonês de 30 mil metros quadrados é quando compensa você financeiramente você instalar um sistema de reuso. Por causa do custo, você tem que monitorar isso aí. Você não pode fazer isso e deixar que vai dar problema. Lá em São Paulo, eu participei na discussão da sociedade civil lá, das firmas, não chama Socienco, Sinduscom, onde o pessoal que fez junto lá com a Poli e outra pessoa, a Sabesp, fizeram o Sinduscom 2005, que falou o professor, que é a única documento sobre reuso. Foi muito discutido isso. Tem um homem lá, eu lembro que ele fez 4 torres e usou o reuso, e como não tem norma, eu soube que uns anos depois estava pronto, deu tudo errado. A doutora Simone Mai, essa que a senhora falou em casamento, ela fez um estudo na Poli daqueles filtros de iodo ativado rotatório com energia, onde tem o tratamento. Olha, tudo errado. Ela pegou os esgotos ali da Poli, lá do pessoal que trabalhava, e a DBO é uma coisa impressionante, meu professor Marcos. A DBO tinha dias que parece que as pessoas faziam um cocô nas calças, né? Porque a DBO era altíssima. E parecia um esgoto. Eu vi todas as análises, né? Muito interessante, foi feito um monte de análise. Era muito parecido com um esgoto. E o tratamento que ela tinha comprado lá não funcionava. Tiveram que mudar o sistema umas 2 ou 3 vezes para funcionar. Você vê como as coisas não têm norma, você não sabe se vai funcionar aquilo, você fica com o maior medo, o maior pavor, porque não tem normas técnicas. O que nós estamos fazendo lá em São Paulo, eu estou forçando o professor Ivanildo Espanhol, que é o presidente do CIRA, Centro Internacional de Referência e Reuso, ele e o professor Mies, que foi citado pelo Dr. Marcos, são as maiores autoridades do Brasil de reuso. São muito bons, para que eles façam uma norma. A CETESB, ela contratou uns professores lá que eu conheço e fizeram uma norma da CETESB, sem convidar o Ivanildo Espanhol, sem o Mies. Fizeram um monte de besteira. O governo espanhol publicou um artigo chamado Normas Anormais. Ficou uma gozação, porque ele pediu de sódio, umas coisas, você quer dar erros violentos. O pessoal não quer debater, isso é que é gozado. Agora, teve um promotor ambiental que estava do dia na Faculdade de Saúde Pública, ele queria que a Sabesp que fizesse isso, uma norma de reuso. Não é a Sabesp. Eu acho que tem que fazer, na minha opinião, a sociedade civil. Nós temos que fazer uma norma, um projeto de norma e caminhar para a ABNT. Porque a Sabesp não vai fazer nada, lá as coisas não andam. Então nós temos um monte de dúvidas. Só, por exemplo, a questão do esgoto. Eu tive uma vez na minha casa, aqui em São Paulo, da Grande São Paulo, tem uma firma chamada Rotuchine, que ela faz um sistema de tratamento de esgoto muito interessante, sistema francês, né? E o Monsieur Pierre Neveu, antes de ir na França, ele teve umas 3 horas na minha casa. Antes de pegar o avião, que eu moro em Guarulhos, ele ia pegar o avião em Guarulhos. E ele fazia 25% dos sistemas de fossa séptica na França. E na França é proibido de separar as águas cinzas das black water. Tem que ser feito tudo junto. O Brasil não tem lei, é uma confusão. Quando eu estava falando do Dr. Marcos, eu lembrei uma coisa, que eu vou aproveitar a falar, foi sobre os romanos, né? Os romanos tinham um lugar para fazer urina. Eles faziam as fezes em um lugar, a urina no outro, porque eles usavam a urina para lavar roupa. Olha que interessante. A urina era muito usada para lavar roupa. Agora, não existe nenhum método bom para isso aí que você está falando. Quando o prédio já existe, é complicado as coisas.
Eu vejo isso com medição individualizada, todas as coisas, quando o prédio já existe, é difícil, sai muito caro, fica quase que impossível, os custos não dá. Agora, for um prédio novo, na minha opinião, tem que ser mais ou menos assim, no mínimo, o prédio tem que ter uns 30 mil metros quadrados. Porque você não pode fazer o sistema e deixar, é que nem falou o Marco, o síndico não veio, o síndico saiu, é um grande problema isso aí. Em São Paulo, mesmo os edifícios feitos pela Gafisa, eu tenho um amigo meu, um judeu, que é consultor da Gafisa, ele conta, mesmo a Gafisa tem coisas horríveis, né? Você tem um motor, queima um motor, tem 3 motores. Eles não trocam, não compram outro, queima outro motor, não troca, só quando queima o último, né? É que troca. Edifícios de gente rica. Então, a manutenção no Brasil é um problema seríssimo. Obrigado. Não tem bem bolado, então. Só complementar, talvez a única solução para os prédios já existentes seria usar umas coisas antigas que eram usadas. Aqui em Campinas, na década de... agora não mais, a Sanasa exigia, da hora da Uabit, que tivesse caixa de gordura. Caixa de gordura é um negócio simples, que sai na saída da cozinha e você trata a gordura. Você pode usar para fazer sabão, inclusive. É uma coisa simples e que deveria ter no início da casa. Depois de pronto, é evidente, vai dar um trabalho, vai ter que quebrar e tal. Mas poderia ter uma lei municipal exigindo a caixa de gordura. Outra coisa, o nosso município tem uma lei feita por um engenheiro que é diretor, é vereador e diretor da nossa associação. Ele propôs para determinados tipos de casa, a partir de determinado tamanho, acho que era 500 metros, as outras não seriam obrigatórias. Ele teria desconto no IPTU. Então, as saídas são saídas de incentivo. Evidente que ela não melhora tanto, mas ela diminui o tempo de retorno, sei lá. Né? Então, quem fizer tais e tais tipos de reuso, ou até coleta de água de chuva, também ganharia um incentivo. Deveria ter feito uma lei municipal e isso diminuiria, aliás, melhoraria sensivelmente a casa, seria uma semi-casa verde, né? Então, são esses, até o tanque séptico poderia ajudar a saber, já que ela não trata o esgoto na maioria das cidades, o tanque séptico, professor, quanto que é 30% que ele depura? No máximo 40%. Veja bem, quanto custa um tanque séptico pronto numa casa de construção? Uns R$200 e mais a mão de obra. Quanto que vai dar? Não vai dar muito. Então, ganharia um pouquinho. Quer dizer, isso seria talvez uma colaboração individual para facilitar o tratamento do esgoto, que nem é feito, né? A maioria da... Paulínia, por exemplo, quantos por cento trata? Paulínia é um caso excepcional, mas a maioria das cidades brasileiras não trata nem 20%. Bom, São Paulo, como foi visto aí, trata quanto? 15 em 60, né? 48 seria 16. 16 de 48 dá 50, 60. Vai dar uns 20 e poucos por cento. Né? Quer dizer, trata muito pouco. A Sabesp diz que trata muito, não trata. São soluções não muito, vamos dizer, são soluções simples, de tecnologia adequada, mas tecnologia enorme, né? Caixa de gordura e tanque séptico. Meu nome é Nádia e eu sou estudante de Engenharia Ambiental pela Faculdade de Americana, né, em Americana. E a minha pergunta é para o professor Plínio, né? Eu estou fazendo um TCC, eu e o meu companheiro, meu colega, sobre o aproveitamento de água de chuva. Então, a gente está pegando esse projeto seu, baseado no seu livro e tudo mais, para fazer uma adaptação para as pessoas carentes, para as casas de menor custo, certo? E o problema que a gente está sendo barrado lá, junto aos mestres, né, e a banca e o nosso orientador, é o seguinte, é que se esse projeto a gente colocar numa casa e a pessoa, o proprietário, vender a casa, o perigo do proprietário não explicar para quem está vendendo a casa que tem
o sistema lá dentro da casa. Entendeu? E eu, assim, eu estou em estudo, a gente está em dúvida sobre o que eu vou defender com eles. Qual é a área do telhado da casa? Olha, é 50 metros, é uma casa pequena. A gente pegou o projeto, essas ideias, a gente adaptou, né? Porque nós temos um projeto e um sonho de estar pegando isso, passar para o plano de Minha Casa Minha Vida, e o governo federal poder, futuramente, isso, implantar na construção dele, entendeu? E todo mundo ter acesso a isso, né? As pessoas carentes, no caso. Que esse é o nosso sonho que a gente tem. Só que a banca lá, e a minha orientadora, ela está barrando sobre esse dado. Sobre o que a gente pode fazer para que quando a pessoa for vender a casa... Não deve vender, né? É a casa Minha Vida. Nadia, você viu aquele sistema que eu mostrei da Austrália? Já estou vendendo. Eu fiz uma palestra uma vez numa feira grande de São Paulo. Tem um sujeito que gostou da minha palestra, ele foi na Austrália e está vendendo aquele equipamento que eu mostrei ali, vendendo no Rio. Vende para todo o Brasil. Tem para vender no Brasil já. Aquilo funciona automático. A autolimpeza é automática, não há problema de manutenção assim. O grande problema é o custo. Uma casa pequena, o construtor não vai querer fazer. Ele vai fazer um jeito de cair fora, porque a água é subsidiada. Aquele subsídio que existe na água é um grande problema. A não ser que seja a região que falta muita água. Aí o poder público, alguém vai exigir, mas não tem condição. Eles tiram fora. Mas a manutenção não há problema nenhum. Pode falar para a banca lá que não tem problema nenhum. Porque aquilo é automático, a autolimpeza. Você põe aquele filtrozinho lá que você viu, um filtrozinho, é tudo automatizado aquilo. As coisas já caem, não precisa nada nem passar por outra, é simples demais. Então não há problema. O grande problema é que eu falei é o seguinte, os custos. Acima de 200, 250 metros quadrados é que é confortável, ser viável você fazer a proteção da chuva. Eu já vi vários trabalhos que eu vejo pela internet, na ABS, tudo, trabalho tudo, desculpa a expressão, fajuto, com dados de custo errado. Eu pego os custos, verifiquei os custos, tudo errado, eu escrevo para a pessoa que fez o custo, olha, esse custo está errado. Uma água industrial, com uma água potável, eu extrapolo o custo, a pessoa quer justificar o custo e faz junto os dados, entendeu? De custo, todo mundo de preço, essas coisas. Então, mas não vai dar, essa é viável, no caso, assim, social, ou de muita falta d'água, senão não é viável, economicamente não é. Ou seja, é viável em casos de algo médio alto padrão, porque 250 metros, na realidade, você esse projeto não suporta, vamos dizer assim, comunidades carentes. Você quer ver uma coisa interessante? Eu em Guarulhos, há uns anos atrás, teve uma reunião lá, um vereador que eu conheço, ele fez um projeto de lei para aprovar casas até 150, todas as casas 150 metros quadrados, inclusive casas feitas há 50, 100 anos atrás, tem que aproveitar água de chuva. Eu falei, está errado. Tem que ser casas novas e acima de 250 metros quadrados. Aí, eu lembro que estava numa reunião, numa audiência pública, tinha 18 pessoas, o vereador botou em votação. Eu falei, por que votação? A única pessoa que entende que sou eu, vai botar... Bom, conclusão. Foi aprovado casas 150 metros quadrados, todas as casas. O prefeito vetou tudo. Houve uma briga entre o pessoal do PT, que nós somos todos do PT lá. O PT brigou entre eles lá. Nossa Senhora, deu uma briga violenta. Por causa da lei de água, fizeram passeata na rua por causa dessa lei. Então, você tem uma ideia. Aí depois que ganhou outro prefeito, também do PT, aí passou para 250 metros quadrados. Você tem que pensar bem. Você não pode pensar as coisas atrás, que você vai exigir muito custo para a pessoa, eles não conseguem fazer. Eu trabalhei na prefeitura 35 anos, na prefeitura de Guarulhos, eu sei como é que é isso. Você tem que tomar cuidado com a parte política. E tem uma coisa, né? Não faça nem de cobre nem de alumínio, porque senão eles vendem. Ai. Prática, já.
Olá, boa tarde. Meu nome é Maria, sou engenheira civil. Eu queria fazer uma pergunta para os quatro. Na opinião de todos vocês, por que não houve investimento na parte dos governos sobre o reuso da água? Vamos por linha aqui. Maria, tá aí, a gente viu agora na eleição a exploração, o uso político dessa pergunta, né? A gente viu isso, a exaustão. Porque, olha só, a falta de planejamento do governador paulista, que não pensou na... Como se fosse um governador do partido deles, teria visto isso, teria até fazido chover, tá? Isso seria uma desonestidade, é uma desonestidade intelectual tremenda, tá? Opinião minha, tá? Imagina, se coloca no ponto de vista, se coloca na pele de um governador de estado, onde tem tantas demandas, por creche, escola, hospital, estrada, metrô, etc. E agora, veja só, até hoje não precisamos, tá? Só hoje a gente está tendo o choque de realidade, é tremendo. Houve falta de planejamento? Houve, infelizmente. Agora, dá para crucificar alguém por esse motivo? Será que eu mesmo, se eu fosse governador, será que eu teria pensado em fazer esses investimentos 10, 15 anos atrás? Eu não sei. Sinceramente, faltou investimento agora. Eu não vejo, não é o caso de crucificar alguém por causa disso. É correr atrás do prejuízo e agora tentar fazer o que der. Não adianta ficar procurando bode expiatório, esse tipo de coisa. Maria, eu concordo e acho com o professor Rachid, e acho que tem uma coisa mais interessante ainda. Nós nunca passamos por um problema desse. Então, enquanto em outros países que já vivenciaram, que já são mais maduros em termos de população, o planejamento ele é realizado a longo prazo e existem recursos disponíveis para isso. No Brasil, nós não temos planejamento, infelizmente. Pode até haver planos que são desconectados uns dos outros, mas não existe um planejamento global. E eu digo para você que a coisa é tão feia que dentro da própria prefeitura ninguém se fala. Então, se os municípios, que são os elementos gestores do saneamento, né? A Constituição é municipalista, então os municípios é que fazem a gestão do saneamento. Se eles não têm ainda esta preocupação e nem se falam, porque o que seria ideal que o município tivesse? Uma agência ambiental. Porque é um que cuida do esgoto, outro cuida do lixo, outro vai cuidar lá do tratamento de água, o outro vai cuidar do resíduo sólido. Então, é totalmente desconectado uma coisa com outra. Nós não temos planejamento. Então, esse é um primeiro problema. Mas isso não é de hoje, como foi falado. Tá? Agora, é preciso rever as ações nos municípios. O professor Ivanildo faz uma crítica muito séria ao projeto da Sabesp de trazer uma nova adutora, não me lembro agora de onde vem, não é do Paraíba, já está em construção, do São Lourenço. Eu li o EIA-RIMA, são 2 bilhões e 200 milhões de reais para se construir isso, quando se poderia utilizar isso de uma maneira mais inteligente. A meu ver, a falta de planejamento é uma coisa normal, porque você é engenheira, não é? Para você exercer a sua profissão, o que você precisa? De uma faculdade, você precisa se qualificar, você precisa se habilitar e tudo mais. O que um prefeito precisa para ser prefeito? Nada. O apoio da população. Então,
Nós temos um modelo de governo no Brasil que é um modelo completamente caótico. Entra um, destrói o que o outro fez porque quer que aquele perca as próximas eleições. Então, enquanto nós não nos amadurecermos politicamente, como cidadãos, aquilo que eu disse, a educação ambiental, né, mas não só ambiental, em todos os níveis, nós ainda teremos problemas. Se você me permite, complementando, eu vou falar agora do ponto de vista do administrador público, não necessariamente o político. Eu fui secretário de várias prefeituras, inclusive numa fiquei 16 anos, passei por 4 mandatos. Foi do mesmo time, mas mesmo assim houve descontinuidade. Você tenta fazer a continuidade, você faz os planos diretores, não são seguidos, e assim por diante. Agora, do ponto de vista do político, ele toma decisões por prioridade, porque o dinheiro não dá para tudo, o cobertor é curto, tá certo? Então ele faz o quê? O que dá mais voto e aquilo que a população quer. Como é que ele sabe o que a população quer? Ele faz pesquisas de opinião. Isso que você falou, infelizmente, está no número 34º, né, na prioridade. No ordinal, não no número 334, 34º. Então, o primeiro é o quê? Hoje em dia, você vai em qualquer cidade, é segurança, saúde e educação, não é isso? O outro é educação, saúde e segurança, mas fica sempre entre os três. Mas, do ponto de vista de educação ambiental, é fraca, do ponto de vista de educação, então o povo reage do jeito que ele pode reagir, ou seja, dentro das circunstâncias que ele sente, o que a marketagem joga nele também, o que a mídia joga. Se a mídia insiste em determinada coisa que ele nem pensava, ele começa a achar que é importante. Então, nas pesquisas de opinião, vai surgir esse efeito, não é isso? Infelizmente, muito do que nós falamos aqui é da prioridade 12ª para baixo. Mas tem que mudar. Pelo que todos nós falamos, eu pus a educação ambiental, planejamento integrado, está tudo lá. Não nos conversamos, né? Não houve conversas. Por incrível que pareça, todos falaram basicamente o mesmo problema. Então, a água, como eu falei, né? Ela é escassa, dá problema. Ela tem demais, dá problema. Ela tem qualidade baixa, dá problema. O ciclo hidrológico muda, por tudo que foi falado aqui, também causa problemas. Então, o político está preocupado de ser chefe de Estado, ser estadista? Não. Ele está preocupado em 4 anos. Ou no máximo em 8 em 8, se ele tiver chance de ganhar a eleição. Então, existe o timing do estadista, que é um Juscelino Kubitschek, é coisa que não tem, só tem um cada 50 anos. Né? Bom, doutor Maria, o mundo está evoluindo. Por exemplo, em 1994, em Guarulhos, eu vi que nós temos muitas indústrias têxteis, né, e tinturarias que gastam muita água. E elas estavam querendo ir embora, por causa do custo da nossa água, que era muito grande. Eu bolei o sistema de fazer um reuso de água industrial. Eu fiz um estudo muito bonito, mostrei para o prefeito, e ninguém deu bola para o meu estudo. Fiquei com tanta raiva que depois eu fiz um livro, eu coloquei no livro o meu estudo para documentar aquilo que eu tinha feito. Isso foi feito em 1994. Ninguém viu. Nós perdemos 280 indústrias do problema de água em Guarulhos. O mundo hoje... Eu participei de um congresso de biodiversidade e recursos hídricos com o professor José Galiza Tundizi, que é um biólogo aqui da UF, de São Carlos, né? E ele é liminólogo também, que cuida dos lagos e rios, né? Os maiores liminologistas do mundo, esse moço aí. Foi do Seripequeno. Ele é muito inteligente. E eu mostrei com ele, com o presidente do Instituto de Biodiversidade e Recursos Hídricos da Polônia. Nós fomos comer um churrasco e nós estávamos discutindo os recursos hídricos. Então, os recursos hídricos modernos, os novos paradigmas são o seguinte: a água de superfície, a gente aprendeu na faculdade, a água subterrânea na faculdade. Agora tem a água de chuva, é um outro recurso, e o reuso. As coisas mudaram. Eu dei muita consultoria para firmas que fazem estudo para o Alphaville.
Eu fiz bastante estudo para o Alphaville e outros grandes assim, loteamentos do Brasil, e sempre que eu faço estudo, eu levo em conta esses 4 paradigmas: água de superfície, água subterrânea, água de chuva e água de reuso. E aí que está, vocês são arquitetos, tem que pensar nesses 4 paradigmas, não pode deixar de pensar. Agora, o mundo está mudando, eu vejo isso, por exemplo, em Guarulhos eu sou diretor-presidente de uma agência reguladora de saneamento básico. Saneamento básico antigamente era água e esgoto só, água potável e esgoto sanitário, agora não. Agora inclui a limpeza pública, resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais, só enchentes, piscinões, essas coisas todas. O governo federal obrigou cada município a fazer um plano diretor. Isso quase ninguém sabe. Plano diretor de água tem que ser aprovado por decreto do prefeito, plano diretor de esgoto, plano diretor de resíduos sólidos, de limpeza pública, plano diretor de manejo de águas pluviais. O pessoal no Brasil estão fazendo muito pouco, tanto assim que o governo federal estabeleceu uma lei que, a partir de 31 de dezembro de 2017, se não apresentarem, os municípios que não apresentarem esses planos, não terão 1 centavo de recurso federal. Quase ninguém sabe disso, está na lei federal. 1 centavo vai vir para nenhum município que não tiver esse plano. É incrível que pareça, nós estamos fazendo planejamento, o pessoal não tem plano nenhum. É impressionante isso aí. Faltam planos, né? Então, os municípios têm... Segurança da água também. Segurança da água, né? É o PAS, Plano de Segurança da Água, que é muito importante, né? Tanto na quantidade como na qualidade. Existem dois assuntos sobre isso, qualidade e quantidade. Agora, só para rever uma coisa, de novo, um conceito que eu quero afirmar aqui, que eu vi muito bem isso com os americanos que tiveram outro dia na Faculdade de Saúde Pública. Eu passei 2 dias lá, num fórum com eles, lá com os americanos, as maiores autoridades do mundo que estavam lá. Eles estão pegando o reuso, transformando em água potável. Isso é ponto pacífico. E o reuso pode ser direto ou indireto. A maneira mais prática que eles estão usando, que eu vi, é eles estão pegando o esgoto, trata e joga numa barragem. Ou então eles injetam no solo, na zona lá embaixo, na zona bem do aquífero subterrâneo, ou então na zona vadosa. E depois eles pegam essa água de novo. Estão usando muito mesmo, bastante. O Texas fez um plano para todo o estado do Texas, é muito interessante. Porque a Califórnia ela tem, o sul não tem água, o norte tem água, tem um canal enorme, ela tem mais de 400, 600 quilômetros, tem um monte de canais da Califórnia lá. Eu já vi aqueles canais. E esses canais, eles fazem uma coisa que falou o doutor agora há pouco. Eles fazem os canais, esses canais, eles como lá tem muita evapotranspiração, eles pegam a água e filtram a água. Eles pegam a água do solo, infiltram a água se infiltra e depois pegam um poço tubular profundo, um poço artesiano, e abastece Los Angeles e a parte agrícola. Chama-se Aquifer Recovery Storage. Aquifer Recovery Storage, que eles falaram ali com o nome os americanos são muito bons nisso e fazem bastante. Eu acho que o maior projeto do mundo de Aquifer Recovery Storage está nos Estados Unidos e é famoso lá. Eles têm barragens assim de concreto, eu vi barragens até como se fosse de bexiga de enchente, se abre e fecha a barragem. Eles são muito bons. Então, o Brasil, a verdade é a seguinte: o relacionamento dos técnicos com o governo é muito difícil. Eu tive esse congresso, como tu dizes, tem um pessoal da Colômbia, eles estavam falando que eles fizeram um estudo mandado para um senador, um estudo técnico de 500 páginas. Acho que o senador vai dar 500 páginas. Eu trabalhei em Brasília, no tempo do Fernando Henrique, eu tomei conta de todas as pesquisas minerais do Fernando Henrique lá. Pô, eu conheci um deputado amigo meu, ninguém lê nada. Deputado não lê nada, senador não lê nada, quem lê são os assessores. Quando vai fazer discurso, quem faz o discurso são os assessores, não vê nada. Então, como é que você vai falar com a pessoa se ela não vai ler? Você tem que convencer. Então, tem um amigo seu que é muito amigo dele, aí ele acredita. Se você é técnico só, ele não acredita. Tem que falar com o amigo dele. Tem que ter cuidado com isso. Você quer falar, professor? Alguma coisa? Não, eu gostaria agora de sortear mais um livro, né, pessoal. Aí a próxima pergunta ficaria para o Prado.
Você que está na fila? Quem vai sortear? Sorteia um papelzinho. Se for o seu, é evidente, né? Fernanda Rui. Foi embora. Não ganhou no livro. Obrigado. Então, eu vou lhe dar vocês escolhem qual dos três. Esse arquiteto, ótimo. Vamos lá. A minha pergunta é a seguinte: existe a tarifa social, né? Eu acho que ela é distribuída nessa região que nós estamos do PCJ, e o professor Plínio demonstrou para a gente que é viável o sistema de reuso, né, nas habitações acima a partir de 250 metros quadrados. Na década de 50 nós tínhamos 80% da população rural e 20% urbana. Hoje inverteu. Só que no caminhar disso, aumentou o consumo per capita com toda essa sofisticação do mundo de hoje. Será que não era interessante, talvez, a gente rever essa questão do consumo per capita? Porque a gente sabe assim, que em países do Oriente Médio o pessoal vive com o consumo per capita que nós temos aqui no Brasil por uma semana, né? O cara tem 200 litros de água para ele passar uma semana. E a gente nunca viu o pessoal de lá e não tem tanta assim, recurso hídrico lá, e o pessoal sobrevive. Qual seria a implicação de você fazer uma redução nesse consumo per capita? Lá é regime comunista, né? Então lá você tem cota. Você já foi para Cuba? Não, já foi. Então não tem cota. Não adianta você querer. O engenheiro ganha 40. A moeda deles até nem me lembro. Peso cubano, né? O médico ganha um pouco mais, ganha 50. E você só tem cota, você compra tantos tomates. Agora, é claro que tem os mais iguais que tem tudo livre, né? Certo? Mas lá em Cuba, na China, é tudo planejado, é planificação do Estado, né? Então não tem, por isso que eles podem. Nós estamos no livre mercado, né? Então você não pode chegar e falar, não vai. Você tem que ganhá-lo no convencimento, né? Tem que ganhar. Olha, não dá para usar 400 litros por habitante dia, tem que usar 200. Menos de 200 é difícil no Brasil, só num lugar de pouco. Porque hoje você não usa água só para o consumo humano, você usa água para um monte de coisa, nossa cara, máquina de lavar. Eu acho que é difícil você mudar isso. Mas tem medidas para isso. Okay. Eu vou só complementar dizendo o seguinte. A mídia está colocando que a Sabesp está fazendo em São Paulo um programa de incentivo à diminuição do consumo. Eu faço a seguinte pergunta: se esse programa fosse colocado antes do evento do Sistema Cantareira, será que haveria a adesão? Então, nós somos realmente pessoas que somos movidos por necessidades. Se a gente tem a certeza de que as coisas não vão acabar, a gente usa. O consumo é desregrado. Não adianta você colocar 160, como a Sabesp está colocando o consumo para os projetos agora de 160 litros por habitante dia, se não houver educação ambiental para que as famílias e as pessoas reduzam esse consumo. Então, nós temos um grave problema, que é o problema da educação ambiental e do comportamento, que é o comportamento que nós temos hoje em relação a todas as coisas, né? O padrão de consumo dos Estados Unidos hoje requer 5 terras para se manter. Se todo mundo tivesse... Então, ou a gente muda, ou nós estaremos encrencados em pouco tempo. Quando eu era mais novo,
eu pensava que esse problema da água ia ser para os meus netos. Fiquei um pouquinho mais velho, percebi que seria para os meus filhos. Hoje eu sei que é para mim. Então, as coisas estão acontecendo com muito mais velocidade do que a gente imagina. E nós seremos pegos de surpresa se nós não nos prepararmos para isso. Bom, eu gosto dessa economia. Em Guarulhos, por exemplo, nós temos a cota per capita de 161 litros por dia por habitante. Fora as perdas, que é 37%, que é a perda média aqui na região metropolitana. Que daria os 200, que falou o doutor. O grande problema da economia de água, tem uma entrevista outro dia na Band, lá, na televisão, na rádio, é o seguinte: não adianta você economizar num copinho lá, que eu estou falando de escovar o dente, se você tem uma bacia sanitária que gasta muito. Você tem que ter peças que economizam água. Tem uma bacia sanitária, dual flush, que ela dá por 3 litros para a urina e 6,8 litros para as fezes. Tem os 2 botões. Agora a pessoa pergunta assim: mas pessoa, por que não usa para as fezes os 3 para economizar? Ela entope. Tem pesquisa que mostra que entope. Já fizeram, a norma técnica exige esse 6,8. Uma vez eu ouvi o Thomas Kenny, um professor dos Estados Unidos, na Politécnica, né? Ele não conhecia nenhuma bacia que funcionava com menos que 5 litros por descarga, porque ele entupia a tubulação de esgoto. Olha que interessante isso aqui. Então você tem que usar, a verdade é a seguinte: você tem que usar peças que economizam água. Tem que botar no chuveiro um regulador de vazão. O chuveiro deve dar no máximo 10 litros por minuto. Na torneira da cozinha, do banheiro, no máximo 10 litros por minuto. Na minha casa dá 6 litros por minuto. Você tem que fazer essas coisas tudo. E a turma economiza automaticamente. Quer dizer, a pessoa vai na sua casa, ela vai dar uma descarga sanitária, sem querer, ela está economizando água. Essa é a minha ideia. Nós temos que fazer uma economia com as peças. A parte da educação é você não jogar sujeira, cigarro no lixo, na bacia sanitária. É muito complicado isso, né? Às vezes tem costumes difíceis de serem tirados. Mas você tem que usar as peças, e o importante é que todas essas peças, que até 1995 não existiam no Brasil, nós temos todos. A Docol, a Deca fabricam tudo, peças de ótima qualidade, igualzinhas às americanas. Então nós temos tudo o que tem. E o consumo não vai assim, diminuir muito, não. O consumo que eu falei lá, se não me engano, é 10 ou 18 litros por dia, que eles fazem no Nordeste lá. É uma água para ablução, para você fazer uma comidinha, uma coisinha, mas é muito pouca água. Foi aquela caixinha de 16 metros cúbicos, é muito pouco para 5 pessoas, é muito pouco para a higiene pessoal, não dá, precisaria aumentar. Então, esse é o problema, tem o problema da saúde pública, né? Você tem que ver um monte de coisa. Eu só falando do esgoto, uma coisa que eu lembrei agora, eu tenho um amigo meu que é pesquisador, que o nome dele é Plínio também, que nem o Plínio ali, e ele falou que fizeram uma pesquisa, os velhos, as fezes dos velhos são mais grossas que as fezes das pessoas novas. Então entope mais as casas dos velhos do que as casas dos novos. É interessante, eu vejo na minha casa, que só estou eu e ela lá, entope mais que a casa dos meus filhos. Então, tá vendo? Se você botar uma bacia sanitária mal feita, entope tudo. Então tem muito detalhe sobre esse assunto. Tem fundamento isso? Esse negócio de entupir mais? Tem, é fundamento, é pesquisa. Então a gente vai sempre aprendendo. Estatística tem fundamento. A gente está sempre aprendendo as coisas. Você falou um negócio da tarifa social. Eu, pessoalmente, sou contra isso, devia acabar. Agora, você imagina quem será o político que vai ter peito de propor um negócio desse. O cara, no mínimo, ele vai ser incinerado em praça pública, né? Então, quer dizer, não adianta, é que nem o Marcondes falou, tudo que é muito barato não é valorizado, tá? Então, quer dizer, tá aí a situação. Mais uma pergunta. Professor Marcos, você falou de uma questão importante, que é a perda da água tratada. Como está trabalhando essa readequação da rede pública com esse crescimento populacional em favelas, que provavelmente não vai ter essa readequação da rede?
Olha, são duas coisas diferentes. A primeira é o monitoramento da rede, que pode ser feito. Hoje existem equipamentos muito interessantes que você consegue detectar vazamentos na rede e fazer as trocas muito pontuais, né? Essa questão ela tem sido objeto já de algumas licitações por parte de prefeituras que desejam fazer a renovação da sua rede porque já fizeram o seu plano de saneamento, como disse o professor Plínio. A outra questão é a seguinte, é que a favela em si não tem rede de distribuição, ela tem gato. É diferente. O gato é a ligação clandestina. E na ligação clandestina você tem o sério risco da contaminação. Então são dois problemas bastante sérios. É possível você fazer o monitoramento e a troca da rede programada, de maneira que você faça a renovação das redes mais antigas da cidade, o que tem um custo elevado, porque nós antigamente colocávamos todas as redes nas ruas. Hoje já existe tendência de você fazer redes separadas nas calçadas, para que uma substituição ou uma manutenção fique mais barata. Agora, com relação às favelas, nós temos que ter programas habitacionais que as impeçam de viverem, de crescerem e de terem vida, né? Existência. O ideal é termos programas habitacionais que não tenham nas favelas. Agora, enquanto houver, eu não vejo uma solução programada para isso. É muito difícil você trabalhar isso, porque nós tivemos em Barretos um caso muito interessante. Nós fizemos a remoção de um grupo de favelados, foram 76 famílias num único dia. Nós ganhamos um prêmio do Ministério das Cidades, porque nós não tivemos um chamado policial, nós não tivemos um questionamento, nós tivemos uma briga, nada. E removemos 76 barracos de favela no mesmo local. Porque nós fizemos programação. Para estas pessoas foram dadas casas. Muito bem, um trabalho social excelente.